Dizer para você que está em casa aí, sintoniza o teu coração mesmo com tudo que está acontecendo aqui, você também é parte disso, e que Deus ministre seu coração aí em casa. Em falar nisso, irmãos, nós estamos chegando a 10 mil inscritos no nosso canal do YouTube, que é uma alegria e uma conquista para nós como igreja, porque nós temos podido abençoar pessoas muito além da nossa comunidade. Às vezes encontro pastores, irmãos de outras cidades, de outras regiões, já tive a ocasião disso. A gente recebe mensagens de outros países. Então, aqueles que estão nos assistindo também sejam muito abençoados em Cristo. E se você não se inscreveu ainda no nosso canal no YouTube, se inscreve lá, porque eu acho que nós estamos com 9.800 inscritos. Nós queremos chegar à marca de 10 mil, porque isso quer dizer que aquilo que nós preparamos como igreja, aquilo que Deus tem nos dado a graça de fazer aqui como igreja, está chegando a mais pessoas, tá bom? Então você pode se inscrever lá. A única razão para você pegar o celular agora no culto é para se inscrever no canal do YouTube, tá bom? Não é para ver notícia, não é para mandar recado para a sogra por causa da macarronada que ela tem que preparar, ou qualquer coisa assim, né? Ou a não ser que você vá usar o celular para anotar a mensagem. Volta e meia chega alguém: pastor, eu estava sentado atrás de alguém que ficou o tempo todo vendo o Instagram, pastor. Falei: o que você devia estar olhando para cá e não para o celular do irmão, né? Mas acontece. Agora, se você vai passar o culto inteiro olhando o Instagram, talvez você deveria deixar isso para depois, né? E se concentrar no que Deus quer falar ao seu coração. Talvez não, eu tenho certeza disso. A gente está aqui para cultuar a Deus, não é verdade, irmãos? Para oferecer a Ele o nosso coração. A gente tem outros momentos para entrar no Instagram ou ver notícias, outros momentos. Não deixe que nada disperse você. Deixa eu só falar mais uma coisa antes de eu ler a palavra com você. Nós temos grupos espalhados em toda a cidade. E eu fico sempre assim, maravilhado com a disposição dos nossos líderes de servirem, abrirem suas casas, orarem. E eu quero compartilhar, por exemplo, um grupo que está disponível para você. A gente tem uma frase aqui, coloca ali: nossos GCs esperam por você. Se você não está num GC, a gente quer sempre disponibilizar que você encontre um. Então eu quero colocar hoje aqui o GC do Demétrio e da Cauana, tá bom? Acontece nas terças-feiras, é um GC que tem crianças. Se você tem criança, você vai ser muito bem recebido e vão interagir as crianças ali. Não tem problema você ter criança pequena, tá bom? Nós temos GCs com crianças, GCs sem crianças. E o legal do Demétrio é que ele mora aqui no calçadão, em frente a Riachuelo, bem próximo para você que mora aqui no centro, tá bom? Eles são um casal formidável, cheio de amor de Jesus no coração para abençoar a sua vida e serem abençoados por você. Porque é isso que é o reino de Deus. O reino de Deus é feito de pessoas. E o reino de Deus acontece nessa troca, onde nós abençoamos e somos abençoados, amamos e somos amados, encorajamos e somos encorajados. Tá bom? Então está aí o convite, você tem o endereço, você tem o dia, você tem o horário. Se você precisar de alguma informação, se você estiver numa outra região da cidade, fala com o pessoal ali no check-in do visitante. O pessoal tem informações dos nossos GCs para você. Vai ser um prazer conectar você a um dos grupos. Eu queria dar um testemunho aqui, mas não adianta eu falar. Eu vou deixar para um outro domingo, onde a própria irmã, que estava me relatando nessa semana, como ela tem sido curada, abençoada no GC com toda a sua família, e como a igreja tem sido tão presente num momento de muita dor e sofrimento que essa família está passando, né? Mas eu vou deixar para você ouvir dela mesma falando para você ver como é real o que as pessoas vivem nos grupos de crescimento, tá bom? Fecha os seus olhos, eu quero orar com você. Senhor, nós estamos aqui para ouvir a Tua voz mesmo. É o Senhor que a gente quer ouvir. E eu peço que o Senhor ministre o nosso coração pelo poder da Tua palavra, porque ela chega onde ninguém mais pode chegar. Então nós oramos que o Senhor encontre aqui os nossos corações abertos e sensíveis à Tua voz nessa manhã, e aqueles que nos assistem também nesse momento, no Teu nome, Senhor. Amém. Bom, nós começamos uma série que ela é perturbadora, ela é inquietante, mas ela é extremamente importante para você que considera que realmente Deus é imprescindível na sua vida. Extremamente importante para você que crê em Deus, que crê na sua palavra, que crê em Jesus, que está se aproximando dEle, ou que já está caminhando com Ele há algum tempo. Essa palavra é muito importante, por isso eu peço toda a sua atenção aqui. No domingo passado eu iniciei essa série chamada Apostasia, me referindo que a apostasia é a pior experiência que um ser humano pode ter. Eu disse aqui que a maior experiência que um ser humano pode ter é viver Cristo, é encontrar Cristo, é ser encontrado nele, é receber o seu amor, a sua graça, o seu perdão, e encontrar sentido e propósito para a sua vida em Cristo, nele, por ele e para ele. Agora, a pior coisa, obviamente, que pode acontecer então, é a pessoa estar sem Cristo. Seja porque ela ainda está no seu período de ignorância, de cegueira espiritual, no seu pecado, ou porque ela pode chegar a essa posição de estar sem Cristo após uma caminhada com Cristo. E é isso que a Bíblia nos ensina e que eu quero caminhar um pouco
com você na Escritura Sagrada hoje para você entender esse tema. Quando a gente olha a palavra abandono ou abandonar, ela tem dois lados, não é verdade? Ela tem o lado negativo. Se uma pessoa abandona o casamento, a pessoa abandona os filhos, a pessoa abandona a família, obviamente nós vamos ver, a gente usa essa palavra em tom muito negativo. O que essa pessoa fez? Porque ela está abandonando coisas muito importantes para a sua vida e para a vida de quem ela ama. Se a gente usa a palavra abandono para abandonei a bebida, a cajibrina, a água que o passarinho não bebe, né? Então, se eu abandonei isso, é uma coisa boa, não é verdade? Se eu abandonei a cocaína, se eu abandonei a pornografia. Então, obviamente, quando a gente se refere à palavra abandono, ela pode ter uma conotação positiva ou negativa, dependendo daquilo que eu estou abandonando. E é por isso que abandonar Jesus, abandonar a fé, é algo extremamente negativo, doloroso para a pessoa e para quem a ama. E, sobretudo, doloroso para o coração de Deus. Eu mencionei o texto de Paulo, 2 Timóteo, onde a Bíblia diz, 1 Timóteo, na verdade, capítulo 2, verso 4, onde a Bíblia diz: Deus quer que todas as pessoas sejam salvas. Deus quer que todos sejam salvos. Você está aqui nessa manhã, você que está assistindo, Deus quer que cada um de nós nos relacionemos com Ele em amor, desfrutemos da sua salvação. É por isso que Ele se entregou por nós na cruz do Calvário. É por isso que Ele não desistiu de nenhum de nós aqui. Por isso que Ele investe em nossas vidas pessoas que oram por nós, pessoas que se importam conosco. Por isso que Ele age nas nossas circunstâncias, para que nas circunstâncias Ele encontre espaço no nosso coração. Por isso que muitas vezes nós somos quebrados pela vida, mas ali tem a graça e a misericórdia de Deus nos chamando para Ele, porque Ele quer que todos sejam salvos. Pior coisa, a pior experiência que pode acontecer a um ser humano é o abandono da fé. Por isso o tema da minha mensagem hoje é: não retrocedam, não retrocedam, não voltem atrás. A palavra para o cristão é sempre que ele tem mais à sua frente. A palavra de Paulo lá em Filipenses 3, nós deixamos as coisas que para trás ficam e vamos para as que estão diante de nós, para o prêmio da soberana vocação que é em Cristo Jesus. É sempre adiante, Deus tem sempre mais a você, não retrocedam. Mas eu quero lembrar o que significa a palavra apostasia, que vem lá do grego, apóstasis, que significa estar longe, um afastamento definitivo, deliberado de Cristo, uma renúncia de sua fé e da sã doutrina da palavra de Deus. Apostasia significa que a pessoa é intencional nas suas escolhas, ela está cometendo o seu pecado de rebeldia de olhos abertos, ela está plenamente consciente do que ela está fazendo, ela está se colocando numa posição de rebeldia contra Deus, de se tornar inimigo de Deus, e esse é o seu coração, essa é a sua decisão. A Bíblia diz, mencionando o texto de Paulo, onde ele diz assim: o Espírito diz claramente, nos últimos tempos alguns abandonarão a fé. A palavra aqui é apostases no grego, original no Novo Testamento, e seguirão espíritos enganadores, doutrinas de demônios, por causa da hipocrisia dos que falam mentiras e têm a própria consciência cauterizada, queimada, insensível à voz de Deus. Agora observa que nos últimos dias são os dias que nós estamos vivendo. Nós temos visto a apostasia de muitas pessoas, o abandono da fé, e a palavra de Deus diz que quanto mais nos aproximamos da volta de Cristo, mais isso vai acontecer. Vai acontecer. Seja por causa da nossa cultura, seja por causa da perseguição à fé, como muitos países, perseguição muito ferrenha, hoje, na nossa geração, seja por causa da própria cegueira que vai se instalando novamente, porque deixamos de olhar para Cristo, seja por causa do processo que vai acontecendo no coração, que vai se distanciando da intimidade, da palavra e da oração em Cristo, e vai então perdendo a sensibilidade à voz de Deus. A palavra diz que os últimos dias seriam marcados por apostasia, abandono da fé. E a gente se pergunta: como alguém pode abandonar Jesus? Como alguém pode abandonar um relacionamento pessoal com Deus? É um relacionamento tão, irmãos, tão contrastante, tão desigual. Quem sou eu para me relacionar com Deus? Quem sou eu para receber tanto amor? Como posso então, ao conhecer Jesus, ainda chegar a esse ponto de abandoná-lo, de virar as costas para Ele e de me tornar inimigo de Deus? Mas a Bíblia diz que isso é possível. Quero ler um outro texto da carta aos Hebreus. Na semana passada eu li um texto com vocês, eu quero
do capítulo 6 de Hebreus. Agora eu quero ler um texto do capítulo 10. Lembrando que o autor de Hebreus está preocupado com os seus leitores, que eles amadureçam na fé, que eles prossigam firmes na fé, que eles cresçam em Jesus, que eles deixem de ser crianças bebendo leite, que possam comer comida sólida, sejam maduros na sua experiência. O autor de Hebreus aqui, ele não quer que ninguém, absolutamente ninguém, corra o risco de cair na apostasia. Então ele propõe o crescimento, ele propõe o encorajamento, ele propõe realmente que a pessoa amadureça e cresça na sua fé e no seu relacionamento com Deus. Mas eu quero que você observe esse texto, que também ele trata da apostasia, assim como no capítulo 6. Ele diz aqui no capítulo 10, se continuarmos a pecar, observe essas expressões, se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade, já não resta sacrifício pelos pecados, mas tão somente uma terrível expectativa de juízo e de fogo intenso, que consumirá os inimigos de Deus. Quem rejeitava a lei de Moisés morria sem misericórdia, pelo depoimento de 2 ou 3 testemunhas. Deixa eu parar um pouquinho nesse texto antes de seguir aqui, só para você entender algumas expressões. Por exemplo, o verso 26, ele diz que se continuarmos a pecar deliberadamente, depois que recebemos o conhecimento da verdade. Observe essa expressão. Ela coloca ênfase no pecado responsável, no tipo de pecado que a pessoa entra de olho aberto mesmo, determinada no seu coração a pecar e a resistir a Deus. E o próprio autor, o autor de Hebreus está se colocando, ele diz assim, se continuarmos a pecar, ele está se incluindo nessa advertência, nesse alerta, porque o coração do autor de Hebreus aqui é tremendamente pastoral, ele está preocupado com a condição espiritual dos seus leitores. É interessante aqui que ele fala do pecado deliberado, no qual se rejeita a verdade recebida. Veja que ele fala assim, se nós pecarmos deliberadamente, continuarmos a pecar, desobedecendo, em rebeldia, em antagonismo a Deus, em resistência a Ele, desprezando tudo que Ele é e o que Ele tem para a gente, ele diz assim, depois que recebemos o conhecimento da verdade, ou seja, eu recebi a verdade, eu conheço o Evangelho, a cegueira espiritual foi desfeita no meu coração, tive compreensão de quem é Deus e do que Ele fez por mim na cruz, mas continuo deliberadamente no pecado. Então a rejeição da verdade subentende aqui que ele está rejeitando a singularidade do sacrifício de Cristo, do que Jesus fez. E se o sacrifício de Jesus é rejeitado, já não resta sacrifício pelos pecados. É por isso que o verso 26 termina dizendo assim, não tem mais sacrifício, não tem mais o que pode pagar esse pecado, se ele está desprezando exatamente quem é Jesus e o que Jesus fez na cruz, apesar de conhecer a verdade. Verso 27 diz, mas tão somente uma terrível expectativa, né? Esse verso fala de expectativa das pessoas, que elas devem ter mesmo, do juízo de Deus. Deus não quer de nenhuma forma a condenação, Jesus diz assim, eu não vim para condenar o mundo, eu vim para que o mundo seja salvo. Mas uma vez que eu rejeito a salvação, o que resta, um Deus justo e santo, é a condenação. A condenação. E essas pessoas vão viver isso. A expectativa, mas não é só isso. A Bíblia fala aqui, de que também tem a provisão de Deus para o juízo. Nesse verso 27 diz assim, então somente uma terrível expectativa de juízo e do fogo intenso que consumirá os inimigos de Deus. É interessante, se você ler as cartas de Paulo, a própria carta de Tiago diz assim, que nós éramos inimigos de Deus, que através de Cristo nós nos tornamos amigos, fomos reconciliados com Ele. Mas quando nós abandonamos Cristo, obviamente, nós nos tornamos novamente inimigos de Deus. É algo tão terrível que pode acontecer no coração do ser humano. É algo tão terrível que pode acontecer a alguém. Porque éramos inimigos, separados de Deus, fomos reconciliados em Cristo. Agora, Jesus não nos chama servos, nos chama amigos. Somos amigos de Deus. Olha que privilégio nós temos. Ter Deus de forma tão pessoal na nossa vida. Mas aí num processo de degeneração, de corrupção no nosso coração, nós rejeitamos Cristo, nós resistimos a Ele, e nos colocamos novamente na posição de inimigos de Deus. E obviamente nessa posição, o que nos resta é o juízo. Então, olha o que o texto segue dizendo. O texto diz assim, ele mencionou como na velha aliança, no Velho Testamento, havia então um juízo de Deus sobre aqueles que escolhiam rejeitar a Deus. Ele está citando um texto do livro de Deuteronômio, e aí ele diz assim agora, quão mais severo castigo julgam vocês? Merece aquele que pisou aos pés o Filho de Deus, Pisou aos pés significa desprezou o Filho de Deus,
que profanou o sangue da aliança, o sangue da nova e eterna aliança que Jesus derramou por nós na cruz, irmãos. Profanou significa que ele considera desqualificado, que o sangue de Jesus é como se fosse de qualquer outra pessoa ou animal, não tem poder para salvar. Essa atitude, ele profana o sangue da aliança pelo qual ele foi santificado, ele insulta o Espírito da graça, que é uma rejeição arrogante do Espírito que age em nós e que nos permite desfrutar do favor gratuito de Deus. Olha a condição que o ser humano pode chegar de resistência a Deus. Então, quando nós vemos essa passagem do capítulo 10, com aquela do capítulo 6 que nós lemos no domingo passado, se você não esteve aqui, você pode ver a mensagem no YouTube, a gente vê claramente que o autor quer deixar bem claro as consequências sérias para aqueles que se tornam antagônicos a Jesus, que resistem a Ele, se tornam inimigos de Deus. E o verso 30 e 31, então, ele citando aqui textos também do Velho Testamento, ele diz: pois conhecemos aquele que disse, a mim pertence a vingança, eu retribuirei. Obviamente Deus está dizendo isso, não se vingue contra ninguém, porque eu tenho retribuição para quem anda na impiedade, na iniquidade. Você não precisa se vingar de ninguém. E esse contexto está sendo usado aqui exatamente para dizer, olha, essa vingança que vem sobre os inimigos de Deus virá sobre aqueles que abandonam a fé. E outra vez ele diz assim: o Senhor julgará o seu povo. A palavra de Deus diz isso, o Senhor julga o seu povo. Ele irá, num momento, julgar todo ser humano. Cada um vai dar conta daquilo que viveu, mas ele julga o seu povo. E Israel, nós temos tremendas provas disso em toda a história do povo de Israel e no Velho Testamento, de como Deus julgou o seu povo. Era o povo escolhido de Deus, amado de Deus, mas Deus não deixou de julgar o seu povo. E aí o texto: terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. Terrível coisa é cair nas mãos do Deus vivo. O Deus vivo está aqui para abençoar, para carregar você no colo. A Bíblia diz em 2 Crônicas 16, 9, seus olhos passam por toda a terra para mostrar-se forte com aqueles cujo coração é totalmente dele. Não é para esmagar ninguém, não é para destruir ninguém, é para amar você, para fortalecer você, é para manifestar a glória dele na sua vida. Você tem tudo o que você precisa no Deus vivo. Mas o colo de Deus, que afaga, que consola, que conforta, obviamente vai se tornar um dia as mãos de Deus, que é uma figura de linguagem para expressar a ação de Deus, vai se tornar realmente mãos que vão executar a sua justiça e manifestar a sua ira sobre a gravidade do pecado. Então, nós vemos esse texto, nós vimos o texto da semana passada, nós temos tantos outros textos. O próprio autor de Hebreus diz em Hebreus 3,12, ele diz assim: cuidado, irmãos, para que nenhum de vocês tenha coração incrédulo, perverso e incrédulo, que se afasta do Deus vivo. O autor de Hebreus o tempo todo está chamando a atenção: cuidado, vigiem, tenham temor de que isso aconteça na sua vida. A gente deve viver no temor de Deus, no respeito, na reverência, no maravilhamento diante da grandeza de Deus, sim. E aqui esse temor deve nos inspirar à humildade, ao quebrantamento, ao reconhecimento: sem Jesus eu me perco, sem Jesus eu me destruo, sem Jesus eu me arrebento, eu mesmo me arrebento. E você que já viveu um pouquinho, você sabe do que eu estou falando, você sabe do que eu estou falando. Eu converso com as pessoas, alguém estava me falando esses dias, não é uma pessoa já muito velha não, na faixa dos 30 anos, ele estava dizendo assim: puxa, eu estudei com vários amigos, adolescentes, eles foram crescendo, eles ainda estão nessa idade, mas aqueles que não conheceram o Evangelho, longe de Jesus, como foram fazendo escolhas erradas, como foram se acabando, como estão se arrebentando na vida, ainda tão jovens. Porque o ser humano entregue a si mesmo, irmãos, é uma fábrica de pecado, de iniquidade. Nós arrebentamos nossos relacionamentos, nós arrebentamos as pessoas que nos amam, nós nos arrebentamos com elas, nós arrebentamos com coisas preciosas, nós destruímos aquilo que é tão importante para nós. Entregues a nós mesmos, irmãos, nós vamos nos arrebentar. É só você olhar à sua volta, é só olhar a sociedade, é só olhar os casamentos à sua volta, as famílias à sua volta. Você olha quantas crianças estão sofrendo, adolescentes, por famílias disfuncionais terríveis. Você olha tudo à sua volta. E não tem como não constatar isso olhando aos seus olhos, mas mais do que isso, é a palavra de Deus que diz. A palavra de Deus diz. Por isso, não devemos nos afastar do Deus vivo.
Não devemos deixar que o nosso coração se torne perverso novamente, incrédulo novamente, como ele era antes de conhecer Jesus. Então, quais são os resultados do que acontece aqui? Lá no texto de Hebreus capítulo 6, nós vimos que é impossível que essas pessoas sejam reconduzidas ao arrependimento. Ou seja, é impossível que alguém que se coloca intencionalmente em rebeldia contra Deus, que o vê como inimigo, que o despreza, que essa pessoa se arrependa. Porque o arrependimento tem a ver com auto-humilhação, com o reconhecimento de que eu sou miserável, pecador, e que eu preciso da graça, que eu preciso de um Salvador, e esse Salvador é Jesus. Então, é impossível que essas pessoas se arrependam. E qual é o pecado que não tem perdão? O pecado que a pessoa não se arrepende. Deus perdoa todos os pecados, a não ser o que a pessoa não se arrepende. E você já deve estar pensando aí, você conhece um pouco o Evangelho, e a blasfêmia contra o Espírito Santo. Mas eles estão alinhados. Alguém que blasfema contra o Espírito Santo, que se vira contra o Espírito Santo, que não reconhece como Deus, é alguém que jamais vai se arrepender. Exatamente a mesma coisa. Porque é impossível que você se arrependa se você vê Jesus com desprezo, se você vê o Espírito Santo com antagonismo, com a resistência no seu coração, se você o rejeita veementemente. Agora, outra coisa que o livro de Hebreus destaca, no capítulo 6 nós vemos que essas pessoas não podem se arrepender, elas não têm como voltar, porque elas estão endurecidas por sua rebeldia, pela inimizade contra Deus. Mas aqui o texto de capítulo 10, ele ressalta mais o juízo de Deus. As pessoas sofrerão duro juízo, porque estão desprezando a salvação, o amor de Deus, estão entregues a si mesmas, são deuses da própria vida, e alguém que é Deus da própria vida vai se destruir, vai se arrebentar, mas não só isso, existe o juízo de Deus, existe sim o juízo de Deus, e é isso que a Bíblia aqui está dizendo, e nos destaca aqui. Então a apostasia, irmãos, é algo que Deus não deseja para ninguém, porque Ele quer que todos sejam salvos, todos caminhem com Ele. Ele não quer que ninguém fique na ignorância espiritual, sem conhecê-lo, e Ele também não quer que alguém que depois conheça Ele, o despreze, e volte a ser inimigo dele, volte a perder o relacionamento de amor que ele oferece. Então, por isso a apostasia é algo que é um afastamento definitivo, deliberado de Cristo, uma renúncia da fé, da palavra de Deus, de tudo que se relaciona a Deus. A pessoa realmente se torna inimigo de Deus. Eu quero mencionar algo nesse assunto que é muito interessante, o ensino nas Escrituras, que é o ensino sobre o livro da vida, que eu acho que vai ajudar a gente a entender um pouquinho o que acontece com o juízo de Deus na apostasia. Você já ouviu falar do livro da vida? É a lista mais importante que alguém pode estar. A gente tem algumas listas que a gente considera muito importantes. Você está na lista dos aprovados do vestibular, puxa que legal. Você está na lista daqueles que foram aprovados num concurso público, puxa que legal. Você está na lista, dos convocados para a seleção brasileira, puxa que legal. Tem listas muito importantes, mas não tem uma lista mais importante do que o livro da vida. E a Bíblia fala muito do livro da vida, vários livros, Velho Testamento e Novo Testamento. Vou mencionar um aqui do livro de Daniel, só para você ter conhecimento, como o Velho e o Novo Testamento falam dele. Por exemplo, a profecia do livro de Daniel, nessa época, Miguel, o grande príncipe que guarda o seu povo, se levantará. Haverá um tempo de angústia, como nunca houve desde que as nações vieram a existir. Nesse tempo, porém, todos de seu povo que tiverem um nome escrito no livro serão salvos. Muitos dos que estão mortos e enterrados ressuscitarão, alguns para a vida eterna e outros para a vergonha e desonra eterna. Profecia do Velho Testamento que se alinha exatamente com o ensino de Jesus e da Bíblia no Novo Testamento. Há um livro da vida, ou seja, há um rol dos salvos. Só Deus sabe quem está nesse rol. Sim, é verdade, mas há um rol. E aqueles que estão nesse rol, a Bíblia diz que devem ter a segurança da sua salvação, a certeza da sua salvação. E a Bíblia está dizendo aqui nos últimos dias que, do tempo de angústia, de tudo que haverá nos últimos dias antes da volta de Jesus, muitos estarão, dos que estarão mortos, obviamente, eles estarão ou ressuscitarão para a vida eterna, ou para a desonra eterna. Ou estarão eternamente com Deus, ou estarão eternamente separados de Deus. E a equação é simples, se você caminha com Deus aqui nessa vida, você vai caminhar com Deus na eternidade. Se você rejeita Deus nessa vida, você vai realmente viver longe dele na eternidade. O ensino bíblico é muito claro. Eu posso citar outros textos que eu não vou ler aqui. Filipenses 4:3, Paulo fala do livro da vida. Os outros textos de Apocalipse, capítulo 20, verso 12, verso 15, Apocalipse 21, 27, onde diz sobre a Nova Jerusalém, não entrará nada impuro, ninguém que pratique o que é vergonhoso, enganoso, mas unicamente aqueles cujos nomes estão escritos no livro da vida do Cordeiro. Por que eu estou falando do livro da vida?
Porque há aqueles que dizem assim, que como é que alguém vai chegar nesse ponto de apostasia de não poder mais ser salvo, se arrepender? Mas olha que esse conceito do livro da vida, do rol dos salvos, já tinham a consciência desde o Velho Testamento de que pessoas poderiam ser retiradas. Ou seja, que Deus poderia retirar pessoas que estão no livro dos salvos. Olha o que diz o Salmo 69, ele diz assim: sejam eles tirados do livro da vida e não sejam incluídos no rol dos justos. Esse conceito de que Deus pode tirar alguém que está lá no rol dos justos e tirar fora, que ele não está mais nessa lista. Claro, por escolha deliberada dessa pessoa de rebeldia. Olha o que acontece com Moisés lá no Velho Testamento. O povo pecou, ele quer que o povo seja perdoado por Deus, e ele diz assim: agora eu te rogo, perdoa-lhes o pecado, senão risca-me do teu livro que escreveste. Moisés faz uma oração para Deus: Deus, perdoa, senão tira eu também, me tira também. Ou se eu perdoo o povo, ou se eu também, eu não quero mais ser salvo. Porque ele tem a consciência que Deus pode tirar alguém. Mas olha a resposta de Deus: eu riscarei do meu livro todo aquele que pecar contra mim. A Bíblia é clara em dizer que Deus tem sim um rol, Ele sabe quem é salvo, mas não significa que a pessoa que está nesse rol não pode ser riscada, não pode ser tirada, ela não pode deixar de ser salva. E quando nós alinhamos o que a Bíblia diz sobre o livro da vida, e aquilo que nós estamos vendo nos textos de apostasia, é exatamente isso. Se alguém escolhe ser rebelde, inimiga de Deus, escolhe abandonar a sua fé, ela não vai ser mantida no livro da vida. Então, como nós vemos aqui, irmãos, como que Moisés faz essa oração e Deus diz assim: não. Deus não falou assim: não, eu não tiro ninguém do meu rol, eu não tiro ninguém do livro. Não, Ele fala assim: eu tiro quem peca. Eu tiro quem vive no pecado. Então, é claro aqui. Agora olha o que diz Apocalipse 3,5. Jesus falando para a igreja em Sardes: o vencedor, não vendedor, tá, irmãos? O vencedor será igualmente vestido de branco. Falando das vestes, do perdão, da graça sobre ele. Jamais apagarei o seu nome do livro da vida, mas o reconhecerei diante do meu Pai e dos seus anjos. Olha aqui, Deus está dizendo: eu não vou apagar se você vencer. Agora, se você não vencer, você não permanece no rol. É claro, cada carta de Apocalipse, que nós somos chamados a vencer em Cristo e com Cristo. Se nós não vencermos, nós não estamos no rol. Por isso que Jesus afirma que: olha, eu vou manter vocês, o vencedor vai ser mantido. Jamais eu vou apagar o seu nome do livro da vida, porque você está vencendo em mim e comigo. Então, o ensino aqui é claro, irmãos, tanto no Antigo como no Novo Testamento, que há uma possibilidade da pessoa ser retirada do livro da vida. E impressiona, irmãos, todos esses ensinos, essas evidências claras na Bíblia de que existem ainda pessoas que se oponham ao ensino, a esse ensino que eu estou compartilhando com vocês, que creiam que Deus não risca ninguém do seu nome no livro da vida. E aí eu quero responder duas perguntas aqui sobre o tema da apostasia. Eu quero terminar minha reflexão com você nessas duas perguntas. A pessoa, uma vez salva, está salva para sempre? Porque quando eu estou dizendo que há pessoas que rejeitam o que nós estamos vendo na Bíblia aqui, elas rejeitam esse termo de que uma pessoa pode realmente deixar de ser salva. Tem esse termo, perder a salvação. Eles defendem assim: não, uma pessoa que foi salva, ela é salva para sempre. Ela é salva para sempre. É isso que a Bíblia diz, irmãos? Certamente, essa pessoa irá perseverar até alcançar definitivamente a salvação. É isso que a Bíblia diz? Que todo aquele que foi salvo, teve seus olhos iluminados, como vimos no texto de Hebreus, capítulo 6, no domingo passado, que todos aqueles que conheceram a verdade, como vimos agora no texto de Hebreus, capítulo 10, vão perseverar. É isso que a Bíblia está dizendo? Ou a Bíblia está falando que essas pessoas que conheceram a verdade, tiveram seus olhos iluminados, e elas podem chegar no pecado da apostasia? Não é isso que nós estamos vendo na Bíblia. A Bíblia diz, a Bíblia afirma. Não é isso que nós vemos na Bíblia agora, que Deus risca pessoas que pecam do livro da vida, que pecam deliberadamente. A gente vai entender isso aqui numa outra pergunta. Não é isso que a Bíblia está dizendo, que alguém estava no rol de membros do céu, alguém estava na lista dos salvos e não está mais. Então, como que a gente pode dizer que uma pessoa salva, está salva para sempre? Reflita comigo, pare para pensar comigo. Se um verdadeiro cristão não corresse o risco de abandonar o caminho, por que é que haveria uma série de advertências sobre o perigo da apostasia? Por que há uma série de advertências na Bíblia sobre nós vigiarmos? Porque há uma série de advertências na Bíblia sobre permanecermos na fé, de cuidado. Por quê? A salvação está em Cristo e somente nele, irmãos.
Nós abraçamos a salvação quando cremos nele, desenvolvemos a salvação em temor e tremor, como Paulo diz em Filipenses 2,12, enquanto permanecemos e vivemos em Cristo. E finalmente, então, alcançaremos a salvação final, que é a glorificação, quando chegarmos no céu, com a volta de Cristo. Portanto, irmãos, a Bíblia diz, é necessário permanecer em Cristo. É o que Paulo diz, é preciso combater o bom combate, é preciso completar a carreira, é preciso guardar a fé, é preciso viver essa fé cada dia. Andar com Cristo. Cônscio disso, irmãos, foi que o apóstolo Paulo escreveu lá no final do capítulo 9 de 1 Coríntios, quando ele fala assim, correi de tal maneira que sejam salvos, que vocês alcancem o prêmio, que vocês vençam. E ele fala assim, olha o que Paulo diz naquele texto, ele diz assim, eu mesmo esmurro o meu corpo, eu reduzo o meu corpo à servidão, para que eu não venha ser reprovado. O próprio apóstolo Paulo está dizendo que ele reduz o seu corpo, que ele tem uma disciplina extremamente séria, rígida com ele mesmo, para que ele não venha a ser reprovado. O apóstolo Paulo está escrevendo isso. Como é que alguém então não pode perder a sua, ou deixar de ser salvo, perder a sua salvação? E quando Paulo termina esse texto, você pode olhar na sua Bíblia, 1 Coríntios 9, ele fala sobre isso. Correi de tal maneira que alcanceis. Ele começa o capítulo 10 falando do pecado da idolatria do povo de Israel e como o povo de Israel pereceu no deserto. Ele começa destacando isso e olha o que ele termina divertindo a gente. Olha o capítulo 10, a sequência do texto do capítulo 9, ele diz assim, essas coisas aconteceram a eles como exemplos e foram escritas como advertências para nós, sobre quem tem chegado o fim dos tempos. Assim, aquele que julga estar firme, cuide-se para que não caia. Por isso, meus amados irmãos, fujam da idolatria. O que Paulo está falando aqui, irmãos? Ele está dizendo que aquilo que aconteceu com o povo que pereceu no deserto é o que vai acontecer com aqueles que se entregam à idolatria, é aqueles que se entreguem à imoralidade. Paulo trata esses pecados aqui, ele está dizendo, irmãos, aquilo que está escrito é para a nossa advertência. Paulo está exortando os irmãos, está chamando a atenção aqui, está destacando a igreja de Corinto, irmãos, fujam da idolatria. Por quê? Porque senão nós vamos nos tornar idólatras novamente, nós vamos endurecer o nosso coração para Deus, nós vamos cair na imoralidade de boca, nós vamos mergulhar na promiscuidade sexual de novo, nós vamos cair nos nossos vícios novamente, nós vamos ser arrogantes de novo, nós vamos ser invejosos, cobiçosos, orgulhosos, nós vamos ser o que somos sem Cristo. E sem Cristo nós estamos perdidos. Quando você vai olhando os textos bíblicos, olha o que Paulo diz então no capítulo 15, ele diz assim, por meio desse evangelho, que vocês são salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei, caso contrário vocês têm crido em vão. Ele está escrevendo para a igreja, ele está escrevendo para a comunidade dos salvos, e ele está dizendo assim, foi por esse evangelho que vocês foram salvos, desde que se apeguem firmemente à palavra que lhes preguei. Então me responda, a pessoa uma vez salva, é salva para sempre? Esse tipo de pensamento, de doutrina que as pessoas criam, leva muita gente a viver no pecado, na graça barata, se iludindo que são salvas. Elas afirmam que são salvas, mas vivem sem Cristo. Afirmam que são salvas, mas não vivem Jesus. E ainda se iludem com o conceito, com essa afirmação teológica de que uma vez salvo, a gente é salvo para sempre. Há tantos textos bíblicos, irmãos, que respondem a isso. E você pode chegar à sua conclusão nessa manhã. Por que a Bíblia fala sobre isso? Porque a apostasia é um risco para qualquer cristão. E Deus não quer que ninguém chegue lá. É um processo doloroso de desvio da palavra, do relacionamento com o Senhor. Uma pessoa salva, irmão, é salva porque ela está em Cristo. Fora de Cristo nós estamos perdidos. É o que Jesus disse lá de forma tão alegórica, em João 15, quando ele fala assim, eu sou a videira verdadeira, vocês são os ramos. Se você estiver conectado a mim, eu vou podar você, você vai produzir muito fruto. Agora, se você não estiver conectado, você seca. Você morre. Você entende isso? Nós somos os ramos frágeis, conectados à videira. Nós não somos nada desconectados da videira. Nós não somos absolutamente nada, se nós estivermos conectados a Jesus. Nada. Bom, isso nos leva a um outro extremo. E a última pergunta que eu quero responder. Pastor, então quer dizer o seguinte,
Ainda esses dias eu conversava com um jovem que falou assim: pastor, mas ontem eu caí no pecado da pornografia de novo. Então quer dizer que eu já perdi minha salvação? Meu nome foi riscado do livro da vida? Falei: você se arrependeu? Você confessou a Jesus? É preciso a gente entender que nós não perdemos a salvação ao pecar, porque todos somos pecadores. Então não vamos levar ao outro extremo. Puxa, então ontem eu caí no pecado da pornografia, que eu estou lutando já há tempos, estou numa batalha para vencer, e ontem infelizmente eu caí de novo, então agora Jesus apagou, agora Jesus colocou de novo, agora Jesus apagou meu nome, agora Ele colocou de novo. Já pensou, irmão? É Ctrl+C, Ctrl+V, Ctrl+C, Ctrl+V. Jesus já está cansado de tirar o nome da gente. É? Nossa, mas... seria isso, irmãos? Quer dizer então que eu pequei ontem, pequei hoje, então perdi a salvação já. Oh, Jesus. É assim? Obviamente que não, irmãos. Não é isso. Quando está falando da apostasia, como você já ouviu aqui nas minhas palavras, como você já viu nas palavras da Bíblia, é um caso extremo. A pessoa escolhe abandonar a sua fé. Ela chega num caso de endurecimento completo do seu coração. Agora, é claro que essas advertências estão na Bíblia, por quê? Porque pequenos pecados levam a grandes pecados. Se eu pequei e caí na pornografia ontem de novo, e não me arrependi, e hoje eu caio de novo, e amanhã eu caio de novo, a pornografia vai invadir novamente meu coração. Ela é um vício como cocaína, como qualquer outro. Ela vai dominar minha mente, ela vai contaminar todo o meu caráter. Ela vai me impedir de caminhar com Jesus de coração. É claro que não tem jeito de eu estar na pornografia e caminhar com Jesus de coração puro. Então é um processo. Se eu não me arrependo, se eu não peço perdão e volto imediatamente para Cristo, pequenos pecados levam a grandes pecados, e grandes pecados podem abrir caminho deliberado para a apostasia, como nós vemos pessoas que seguiram esse rumo. O que o apóstolo João diz? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo, para perdoar os nossos pecados e nos purificar de toda injustiça. Sequência do texto, capítulo 2, meus filhinhos, escrevo-lhes essas coisas para que vocês não pequem, mas se porém alguém pecar, temos o quê? Um intercessor junto ao Pai, Jesus Cristo, o justo. Então, pecado tem sempre solução através do arrependimento e da confissão. O que não pode é você permanecer no pecado, na rebeldia, conscientemente estar de forma deliberada desobedecendo a Deus em uma área da sua vida. Porque eu não posso sem pedir graça para Deus. Uma coisa é você estar num processo, numa batalha contra a pornografia, outra coisa é você estar de boca nessa pornografia, achando que você é cristão e que Deus te entende. Uma coisa é achando que você está na fé, na verdade, vivendo com Jesus, e que não tem nenhum problema de eu chegar aqui no domingo, levantar as minhas mãos e aplaudir Jesus no final da canção, e ainda estar conscientemente, deliberadamente na pornografia. Ou estar deliberadamente em qualquer outro vício que destrói a imagem de Deus em mim, ou estar prejudicando pessoas, sejam de tantas formas diferentes que nós podemos fazer isso. Isso é diferente. Quando Jesus traz lá em Mateus, no Sermão do Monte, o pecado para o coração, irmãos, não é que Jesus quer tornar a nossa vida impossível, é que Jesus quer que você cuide lá da origem, porque se o pecado não tomar seu coração lá na origem, ele não vai tomar em nenhum outro momento. O problema é que as coisas, Jesus diz, prostituição, os adultérios, os assassinatos, saem de dentro, vêm do coração. Por isso que eu tenho cuidado do coração. Por isso que eu caminho com Jesus todos os dias, porque um dia que eu não caminho com Ele, meu coração já se torna cabeludo. Meu coração já vai querendo ir para outras direções. Mas o fato é que o cristão não está abandonado a si mesmo, guarde isso. O cristão não está abandonado. Jesus fez por você uma obra que não é fadada ao fracasso. Como diz Filipenses capítulo 1, verso 6, aquele que você começou a obra vai completá-la até o dia de Cristo. Simplesmente permaneça nele, Ele vai completar a obra, Ele vai santificar você, Ele te dá poder para vencer os seus pecados obscuros, Ele ilumina os cantos escuros da sua alma, Ele te dá poder para resistir e dizer não, Ele dá poder inclusive para você resistir o diabo e o diabo fugir de você. É isso que Jesus faz. A Bíblia é clara em dizer que nós estamos seguros, que aquele que habita no esconderijo do Altíssimo descansa à sombra do Onipotente. Paulo diz que a nossa vida está oculta
oculta em Cristo. Olha o que a Bíblia diz em Pedro, ele diz: seu divino poder nos deu todas as coisas de que necessitamos para a vida, para a piedade, por meio do pleno conhecimento daquele que nos chamou para a sua própria glória e virtude. Deus nos chamou para a sua glória, e Ele tem todos os recursos, Ele nos deu tudo o que necessitamos para a vida, para a piedade, a expressão da fé. Nós temos tudo em Cristo, irmãos. Não há nada que nos falte para honrar Deus no meio de uma geração corrompida e perversa. Não há nada que nos falte, por pior que seja o mundo, irmãos, por mais densas que sejam as trevas, você ainda é luz, e a luz em Jesus do Senhor. Queria ouvir um aleluia, glória a Deus, mas não ouvi nenhum. Aleluia, porque é isso que a palavra de Deus diz. Nós não estamos entregues a nós mesmos. Hoje eu caí, estou fora. Agora eu me fortaleci, estou dentro. Você não está entregue a você. Você tem um Deus que te salvou, está te salvando e te salvará no último dia. Você tem todas as promessas maravilhosas de Deus por você. Você tem o Espírito Santo que vem habitar o teu coração. Você é selado pelo Espírito Santo da promessa. Sabe o que isso significa? Que você é propriedade exclusiva de Deus. Ninguém pode tocar. Eu gosto muito do texto do apóstolo Paulo em Romanos 8, preste atenção. Quem nos separará do amor de Cristo, irmão? Quem pode separar você do amor de Jesus? Será tribulação, angústia, perseguição, fome, nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito, por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Paulo fala, tem sofrimento, tem luta, tem batalha, é verdade, mas ele diz aqui, somos considerados como ovelhas destinadas ao matador, um texto do Velho Testamento. Ele diz, mas em todas essas coisas, preste atenção, todas estas coisas, somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, pois estou convencido de que nem morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o diabo, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem altura, nem profundidade, nem qualquer outra coisa, irmão, nem qualquer outra coisa, que não foi nem inventada pelo ser humano ainda, será capaz de nos separar do amor de Deus, que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Observe esse texto, nada pode separar do amor de Deus. A única coisa que não está aqui, é você. Você notou? A única coisa que não está nesse texto é você. É se você deliberadamente escolher rejeitar Cristo. Aí não tem jeito. E esse é o contexto da apostasia. Porque no mais, nada, nem ninguém, nem passado, presente ou futuro, nem criatura alguma, nada, absolutamente nada pode separar, ou seja, você está seguro nos braços de Jesus. Se você pecar, você tem um mediador, um intercessor por você, que é Jesus Cristo, o próprio Jesus Cristo justo. Ele intercede por você, o Espírito intercede por você, você se arrepende, você confessa, pede forças para vencer, e vive num processo de vitória, um processo em que você vai crescendo, vai amadurecendo, vai se libertando, é um processo de santificação, e tem áreas da nossa vida que são mais difíceis mesmo, mas tem vitória, tem libertação, tem santificação, em qualquer área que nós nos voltarmos, porque nele nós temos todos os recursos necessários para permanecermos no seu amor. Não é lindo isso, irmão? Nada pode nos separar, nada, estamos seguros em Jesus. Agora Deus não quer robôs. Por que existe a possibilidade de deixá-lo? Porque existe, porque Deus não criou você para forçar você. Deus você não quer, é irresistível, eu vou te fazer vir para mim, mesmo que você não queira. Não, eu quero você eu quero, você eu quero. Você eu não quero muito não. Deus quer que todos sejam salvos, mas jamais Ele vai agir de forma irresistível. O filho pródigo quis ir embora da casa do pai, foi embora da casa do pai. Os apóstolos em João 6, a multidão, os discípulos abandonaram Jesus, Jesus olhou para os 12 apóstolos e falou, vocês querem ir também? Vocês querem também? Porque Jesus nunca vai forçar nenhum ser humano a estar com Ele, porque o que Ele quer e está construindo comigo e com você é um relacionamento de amor. E para haver amor, ambos devem amar. Ambos devem estar livres para escolher amar. Você entende isso? Eu posso mencionar textos rapidamente aqui. Jeremias 29:13, vocês me procurarão e me acharão quando buscarem de todo o coração. Quando você me buscar. Eu vou dar graça, vou agir no seu coração para que isso aconteça, mas você deve ter também a sua busca, a sua sede. Jesus disse em Mateus 16:24, se alguém quiser acompanhar-me, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me, se você quiser. Você quer? Esse é o padrão.
Mateus 23, 37, Jerusalém, Jerusalém, você mata os profetas e apedreja os que são enviados. Quantas vezes eu quis reunir os seus filhos, como a galinha reúne os seus pintinhos debaixo das suas asas, mas vocês não quiseram. Deus deu o livre-arbítrio ao ser humano, e pela graça o ser humano chega nesse ponto de poder decidir por salvação ou por condenação, pelo amor de Jesus ou pelo seu juízo. A Bíblia é clara. Apocalipse 22, 17, o Espírito e a noiva dizem, vem, e todo aquele que ouvir, diga, vem. Quem tiver sede, venha. Quem quiser beber da água, beba de graça da água da vida. Quem quiser. Quem quiser. Deus não nos criou robôs. E é por isso que a Bíblia diz que devemos vigiar sem perder a confiança, porque a nossa segurança está escrito. Me perdoe, poxa, hoje está difícil, irmãos. Nossa confiança não está escrito, a nossa confiança está em Cristo. Olha que faltou as palavras aqui, irmãos. Onde está a nossa confiança? Em Cristo. Em Cristo. Por isso Jesus diz lá em João 8,31, se vocês permanecerem firmes na minha palavra, verdadeiramente são meus discípulos. João 15,9, permaneçam no meu amor. A salvação consiste em ter um relacionamento de amor com Jesus nessa vida que se estende até a vida por vir. É segui-lo, é amá-lo, é adorá-lo, é servi-lo, é curtir a sua presença, é desfrutar dele em cada situação da nossa vida, do seu socorro, do seu apoio, é servi-lo com alegria. A salvação, irmãos, não é um lugar, é uma pessoa. Guarda isso no seu coração. A salvação não é um lugar, é uma pessoa, é Cristo, é estar nele. Isso é salvação. A salvação é uma pessoa. Não é você ser proprietário de algo que você pode desprezar quando você quiser. Ao contrário, é você ser propriedade exclusiva de Deus, a quem você se entregou para todo sempre, a quem você se entrega todos os dias em amor. Se você não se entregou completamente a Jesus aqui nessa manhã, você que está assistindo, você que está aqui, Deus está te chamando para Ele, você não percebe? Deus está trabalhando em você, Deus está trabalhando nas circunstâncias da sua vida para você vir a Ele. E se você já se entregou, a palavra é permaneça no meu amor, permaneça em mim, permaneça em mim. E aí eu quero voltar ao texto de Hebreus capítulo 10, que ele diz assim, vocês precisam perseverar, de modo que quando tiverem feito a vontade de Deus, recebam o que Ele prometeu. Perseverem, não abandonem, façam a vontade de Deus, pois em breve, muito em breve, aquele que vem virá e não demorará, mas o meu justo vive pela fé, irmão. É fé, não é por vista, não é por sentimento, não é por aquilo que eu penso, é por fé na palavra de Deus e no caráter de Deus. O justo vive pela fé, e se retroceder, não me agradarei dele. Se retroceder, não tem como permanecer em mim, obviamente. Nós, porém, irmãos, não somos dos que retrocedem e são destruídos, mas dos que creem, é